transtorno de compulsão alimentar, critérios diagnósticos, gravidade, comorbidades e como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar. O transtorno de compulsão alimentar, TCA, é uma condição clínica reconhecida que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, caracterizando-se por episódios recorrentes de ingestão excessiva de alimentos, acompanhados por uma sensação de perda de controle. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, o TCA possui critérios específicos para diagnóstico e diferenciação de outros transtornos alimentares, como a bulimia nervosa e a anorexia. Neste vídeo, você vai entender em detalhes os critérios diagnósticos do transtorno de compulsão alimentar, os níveis de gravidade, as principais comorbidades associadas e como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, pode ser uma das abordagens mais eficazes no tratamento desse transtorno. O que é o transtorno de compulsão alimentar? O transtorno de compulsão alimentar, TCA, é caracterizado por episódios recorrentes nos quais a pessoa ingere, em um curto período, uma quantidade de alimento significativamente maior do que o habitual, acompanhada de uma sensação de perda de controle sobre a alimentação. Essa condição pode gerar intenso sofrimento psicológico, prejuízo social e risco para a saúde física, especialmente devido à associação com sobrepeso, obesidade e doenças metabólicas como diabetes tipo 2 e hipertensão. Critérios diagnósticos do transtorno de compulsão alimentar, DSM-5. Segundo o DSM-5, o diagnóstico de TCA é baseado nos seguintes critérios. A. Episódios recorrentes de compulsão alimentar. 1. Ingestão, em um período determinado, por exemplo, 2 horas, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria em circunstâncias semelhantes. 2. Sensação subjetiva de perda de controle sobre a ingestão alimentar, como não conseguir parar de comer ou controlar a quantidade consumida. B. Associação a pelo menos 3 dos seguintes comportamentos. Comer muito mais rapidamente do que o normal. Comer até sentir-se desconfortavelmente cheio. Comer grandes quantidades mesmo sem sentir fome física. Comer sozinho por vergonha da quantidade consumida. Sentir-se desgostoso consigo mesmo, deprimido ou muito culpado após o episódio. Frequência e duração dos episódios compulsivos. Para que seja feito o diagnóstico, os episódios precisam ocorrer, em média, pelo menos uma vez por semana durante um período de 3 meses consecutivos. Além disso, o indivíduo deve apresentar sofrimento significativo em decorrência dos episódios, como vergonha, ansiedade, isolamento social ou baixa autoestima. Diferenças entre compulsão alimentar e bulimia nervosa. Um aspecto central para o diagnóstico diferencial do transtorno de compulsão alimentar é que ele não está associado a comportamentos compensatórios inadequados, como vômitos autoinduzidos, uso excessivo de laxantes ou jejuns prolongados, que são característicos da bulimia nervosa. Além disso, os episódios de compulsão não ocorrem exclusivamente durante o curso da bulimia ou da anorexia nervosa. Classificação da gravidade do transtorno de compulsão alimentar. De acordo com a frequência dos episódios compulsivos, o TCA pode ser classificado em diferentes níveis de gravidade. Leve, 1 a 3 episódios por semana. Moderado, 4 a 7 episódios por semana. Grave, 8 a 13 episódios por semana. Extremo, 14 ou mais episódios por semana. Essa classificação é importante para orientar a escolha das estratégias terapêuticas e monitorar a evolução clínica do paciente. Critérios de remissão do transtorno de compulsão alimentar. A evolução do transtorno pode levar à remissão, que é classificada em 2 níveis. Remissão parcial. Após ter preenchido os critérios completos do transtorno, a frequência dos episódios diminui para menos de um episódio por semana, sustentadamente. Remissão completa. Nenhum dos critérios diagnósticos permanece presente por um período sustentado. A remissão, especialmente a completa, costuma ser favorecida pela intervenção psicoterapêutica especializada, como a TCC, associada ou não ao uso de medicamentos. Principais comorbidades associadas ao transtorno de compulsão alimentar. O TCA frequentemente ocorre em comorbidade com outros transtornos mentais e comportamentais, como
Transtornos depressivos. Presença significativa de sintomas depressivos, como tristeza, desesperança e baixa autoestima. Transtorno bipolar, especialmente episódios depressivos, que podem desencadear ou agravar os episódios compulsivos. Transtornos de ansiedade, incluindo transtorno de ansiedade generalizada, fobias e transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Abuso de substâncias, como álcool e outras drogas, podendo funcionar como tentativa de aliviar emoções negativas ou regular estados afetivos. A identificação e tratamento dessas comorbidades são fundamentais para um manejo clínico eficaz do TCA. Perfil e evolução do transtorno de compulsão alimentar. Diferente de outros transtornos alimentares como a anorexia nervosa e a bulimia, que acometem majoritariamente adolescentes e mulheres jovens, o TCA é mais comum na meia-idade. Apresenta uma prevalência significativa entre homens, aproximadamente 1/3 dos casos. Raramente ocorre em indivíduos com histórico prévio de anorexia ou bulimia. Esse perfil epidemiológico destaca a necessidade de estratégias de prevenção e intervenção que contemplem tanto homens quanto mulheres, em diferentes faixas etárias. Como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar no tratamento do TCA? A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é considerada a abordagem de primeira linha para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar. Essa intervenção tem como foco identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais relacionados à alimentação, corpo e autoestima. Desenvolver habilidades para regular emoções sem recorrer à comida como estratégia de alívio. Estabelecer um padrão alimentar mais regular e equilibrado. Trabalhar com técnicas de resolução de problemas e prevenção de recaídas. Além da TCC, algumas intervenções medicamentosas, como o uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podem ser indicadas, principalmente nos casos mais graves ou com comorbidades importantes. Quando buscar ajuda profissional para a compulsão alimentar? Se você se identificou com os sintomas descritos ou conhece alguém que sofre com episódios recorrentes de compulsão alimentar, é fundamental buscar ajuda profissional qualificada. A terapia cognitivo-comportamental é altamente eficaz no tratamento do transtorno de compulsão alimentar, promovendo mudanças duradouras nos padrões de comportamento e pensamento. Agende uma consulta com um psicólogo especializado em transtornos alimentares e dê o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável e equilibrada. Perguntas frequentes sobre transtorno de compulsão alimentar e TCC. Qual a diferença entre compulsão alimentar e comer em excesso ocasionalmente? Comer em excesso ocasionalmente é comum e não configura transtorno. O TCA se caracteriza por episódios recorrentes, sensação de perda de controle e sofrimento significativo. O transtorno de compulsão alimentar tem cura? Embora não se fale em cura definitiva, o TCA pode entrar em remissão completa com tratamento adequado, principalmente com a terapia cognitivo-comportamental. Compulsão alimentar é um transtorno exclusivo de mulheres? Não. Embora seja mais prevalente entre mulheres, cerca de 1/3 dos casos ocorre em homens. Como saber se minha compulsão alimentar é um transtorno? Quando há episódios recorrentes de ingestão excessiva, sensação de perda de controle, sofrimento emocional e prejuízo social ou físico, é indicado buscar avaliação especializada. A TCC realmente funciona para compulsão alimentar? Sim. A terapia cognitivo-comportamental é a abordagem com maior evidência científica para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar.